Vamos lá fazer mais uma? Bom, essa é mais uma questão de associação de resistores e mais uma onde a gente vai ter que transformar um desenho meio estranho em um circuito mais palatável. Vamos ver o enunciado? O enunciado diz assim: por apresentar significativa resistividade elétrica, o grafite pode ser utilizado para simular resistores elétricos em circuitos desenhados no papel, com o uso de lápis e lapiseiras. Dependendo da espessura e do comprimento das linhas desenhadas, é possível determinar a resistência elétrica de cada traço produzido. No esquema, foram utilizados 3 tipos de lápis diferentes, 2H, HB e 6B, para efetuar 3 traçados distintos. Munido dessas informações, um estudante pegou uma folha de papel e fez o desenho de um sorvete de casquinha utilizando-se desses traçados. Os valores encontrados nesse experimento para as resistências elétricas, medidas com o auxílio de um ohmímetro ligado nas extremidades das resistências, são mostrados na figura. Verificou-se que os resistores obedeciam à lei de Ohm. Na sequência, conectou o ohmímetro nos terminais A e B do desenho e em seguida conectou nos terminais B e C, anotando as leituras RAB e RBC, respectivamente. Ao estabelecer a razão RAB e RBC, qual resultado o estudante obteve? Bom, pessoal, essa é mais uma questão daquele tipo onde você tem que fazer uma razão. Nesse nosso caso, a gente quer fazer RAB sobre RBC. O que a gente precisa para isso, então? A gente já viu na outra questão. A gente precisa montar o RAB e precisa montar o RBC. Ou seja, qual é a resistência equivalente desse circuito se eu pego ele pelos pontos A e B? E qual é a resistência equivalente desse circuito se eu pego ele pelos pontos C e B? Beleza? Vamos começar pelo A e B. Se eu pego esse circuito pelo A e B, repare que eu tenho como a corrente passar por aqui e aqui embaixo, certo? Então eu tenho 3 ramos associados em paralelo. Está aqui, 3 ramos associados em paralelo. No lado de cima, eu tenho um resistor só, de 5 kΩ. No do meio, eu tenho um resistor só, de 20 kΩ. E no daqui de baixo, eu tenho 2 de 10 kΩ. 10 kΩ, 10 kΩ. Beleza? Então vamos descobrir essa resistência equivalente aqui. Bom, é uma associação mista, né? Então a primeira coisa que a gente pode fazer é ir retirando pedaços desse circuito. Por exemplo, aqui embaixo, ó, já vou fazer direto. Aqui embaixo eu tenho 2 em série. É só somar os dois, né? 10 mais 10, 20. Então eu posso tirar esse par e no lugar desse par colocar um único resistor. E quanto é que vai valer a resistência desse cara? 20 kΩ. Bom, agora a gente tem uma associação em paralelo dos 3, né? Repara que eu tenho 3 e aquela história de produto pela soma fica esquisito de fazer, né? O que a gente pode fazer? A gente pode fazer um pedaço dessa associação em paralelo primeiro. Repara que desses 3, esse par aqui, ó, 20 e 20, são iguais. Se eu tenho 2 resistores iguais associados em paralelo, é só eu pegar a resistência deles e dividir pela quantidade. Então, ao invés de eu fazer os 3 juntos, eu vou fazer só esses 2 aqui por enquanto. Vamos fazendo devagar. A gente faz a conta devagar, diminuindo a chance de erro. Se eu tenho 2 de 20 associados em paralelo, eu pego a resistência deles, que é 20, divido pela quantidade, que é 2. Quando a gente fizer 20 kΩ dividido por 2, qual vai ser o equivalente a eles? 10 kΩ. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode retirar esses 2 aqui do circuito, deixando no lugar dele um só. Vou até manter esse mesmo que já estava aqui, né? Um só que vale a quanto? Vou fazer ele de vermelhinho aqui só para a gente ver que está diferente. Um só que valha 10 kΩ. E vamos apagar esse aqui também para não confundir. E bom, 5 e 10 associados em paralelo, a gente agora pode resolver
usando o produto pela soma. A gente pode chegar à conclusão, então, que RAB é 5 vezes 10 dividido por 5 mais 10. 5 vezes 10 é 50. 5 mais 10 é 15. Posso simplificar isso daqui por 5 e eu vou encontrar 10 dividido por 3. Beleza? 10 dividido por 3 o quê? Quiloohm. Sabemos o RAB, vamos calcular o RCB. O RCB, vamos lá. A gente tem, pegando por esses pontos aqui, vou apagar esse aqui que eu fiz, e a gente pegando por esses pontos, que caminhos a gente tem para ser percorrido pela corrente? Ela primeiro pode vir por aqui ou por ali. Então ela já se divide em dois. Já se dividiu em dois aqui. Quando chegar aqui no ponto A, ela vai se dividir de novo em dois, para aí sim se reunir todos no ponto B. Então, ó, na primeira divisão, parte passa por um resistor de 10 kΩ e a outra parte passa aqui também por um resistor de 10 kΩ. Na segunda divisão entre elas, 5 e 20. 5 kΩ e 20 kΩ. Mais uma associação mista, mais uma associação que a gente tem que fazer por parte. Vamos começar fazendo esses dois aqui. Esses dois estão em paralelo entre si. Quanto é o equivalente a esses dois aqui? É 5 vezes 20 sobre 5 mais 20. 5 vezes 20 é 100. 5 mais 20 é 25. 100 dividido por 25 é 4 kΩ. O que a gente pode fazer então? Eliminar esses dois. No lugar deles, colocar um só, que vale a quanto? 4. Então vamos lá. Vamos eliminar os dois. No lugar daqueles dois, um só. E esse um só vale quanto? 4 kΩ. Próxima etapa aqui, ó, uma associação em série. Se eu tenho uma associação em série, o que eu tenho agora é uma soma. 10 mais 4, 14 kΩ. Elimino esses dois. E no lugar deles, coloco um só. Esse um só vale quanto? 14 kΩ. E agora eu tenho associação em paralelo, né? Nessa minha associação em paralelo, a gente pode encontrar que o RBC vai ser igual a 14 vezes 10 sobre 14 mais 10. 14 vezes 10 é 140. 14 mais 10 é 24. Dá para simplificar isso daqui por quanto? Dá para simplificar por 2, porque a gente é humilde, né? 140 dividido por 2 é 70. 24 dividido por 2 é 12. Ó, continua dando para simplificar por 2. 70 dividido por 2 é 35. 12 dividido por 2 é 6. 35 e 6. Dá para continuar simplificando? Não dá mais. Mas, bom, encontramos o RBC, kΩ, encontramos o RAB. O que a gente faz agora? Um sobre o outro. Vamos lá. RAB, 10 sobre 3. RBC, 35 sobre 6. Repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Ó, dá para simplificar, ó. Se eu simplificar o 3 com 6, aqui dá 2, né? 10 vezes 2, 20 sobre 35. Que eu posso simplificar isso por 5. 20 sobre 35
20 dividido por 5, 4. 35 dividido por 5, 7. Resposta final, 4 sobre 7, letra B. Lembrando então como é que a gente faz esse tipo de questão? Descobre o que você tem que montar. RAB sobre RBC. Vai atrás de um, vai atrás do outro. Nesse caso, não era a questão mais fácil do mundo, mas conforme você tiver prática, você vai chegando lá de uma maneira muito mais rápida.